Dos 7 anos até meus 13 anos foi violência. Quando eu acordava, eu estava sem calcinha, a minha roupa estava até no joelho, com aquele olhar assim de socorro, né? Socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Você não presta, você que é uma vagabunda. A gente grita querendo socorro, às vezes, e as pessoas fecham os olhos. Minha mãe apanhava muito do meu pai bebia muito. E aí teve uma época que minha mãe teve derrame, né? Teve neurisma. E aí nessa época a gente ficou a sós com meu pai. E nesse a sós, a gente acabou que ficando muito largada. Só que meu pai e minha mãe sempre teve aquela convivência de muitos amigos homens. Uma vez a gente foi levar uma esposa do amigo do meu pai numa parada de ônibus. E tava eu atrás, eu, meu primo e esse homem. E na frente estava a esposa do homem que estava atrás. Esse homem veio por trás, com a mão dele e botou debaixo do bumbum. E lá começou E eu, agoniada, eu queria falar pro meu pai, mas ele me ameaçou. Que disse que iria matar meu pai. Aí meu pai adoeceu, no tempo que ele estava no hospital de base. Eu ficava na casa de um, na casa de outro, porque minha mãe já não respondia por si, nós que cuidava dela. E a gente, como criança, a gente botava aquela confiança, né, neles. E só que eu sempre ficava com o pé atrás de todo mundo. Eu ficava escondida debaixo da maca para poder passar a noite com meu pai no hospital. Aí eu comecei a dormir na casa de uma tia. E aí foi lá que também começou outro pesadelo. Tinha dia que eu dormia, quando eu acordava eu estava sem calcinha, a minha roupa estava até no joelho. E aí eu comecei a ficar acordada para ver, só que eu nunca conseguia. Teve uma vez que eu fiquei. E quando eu levantei, aí eu tive coragem e levantei. À noite eu levantei, chamei minha tia, o marido dela estava dormindo na sala, ou estava fingindo. E ela não acordava, parecia que estava dopada. Meu pai faleceu, eu ia morar com minha tia, essa, do marido. Aí foi onde começou o pesadelo de vez. Fiquei 1 ano e pouco, mais ou menos, nessa luta. Não dormia à noite, nem sei como eu sobrevivi sem dormir. Tinha dia que eu tirava a capa do colchão para me enfiar dentro, para poder dormir. Aí teve uma vez que... Pode chorar. Aí eu passei de ano, né, na escola, que eu tinha prometido que ia fugir de lá. Aí eu contei minha história para uma amiga minha. E minha amiga falou assim: Dri, eu falei com meus pais, você pode ir lá para casa, que eles vão ficar com você. Só que a gente vai na delegacia, vamos registrar a ocorrência, vamos fazer tudo isso. Aí eu senti um alívio, né? Porque eu vi que tinha alguém por mim, né? Aí eu fiz uma bolsinha da escola, botei só umas pecinhas de roupa, pra ninguém desconfiar. Só que eu não tive coragem. E eu só tinha 12 para 13 anos, né? Dos 7 anos até meus 13 anos foi violência. Foi violência. Aí eu fui pra casa da minha avó, de volta. Eu falei assim, não, lá eu vou receber todo o acolhimento dos meus irmãos, dos meus tios, da minha avó, do meu avô. E eles vão ficar do meu lado. Porque eu nunca tive coragem de contar pra minha tia o que estava acontecendo dentro da casa dela. Eu olhava pra ela com aquele olhar assim de socorro, né? Socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, mas não tinha isso. E eu amo ela. Aí eu fui pra casa da minha avó,
Mas eu não recebi aquele acolhimento. Pelo contrário. Você... De ninguém. Você tá querendo estragar o casamento da sua tia. Você não presta. Você que é uma vagabunda. Nessa hora, eu senti como se o chão tivesse abrido assim, ó. Eu só queria me esconder lá dentro. Eu tenho uma tia, que ela nessa época morava em Santa Maria. Ela é esposa do meu tio Tita. Deles eu recebi acolhimento. Eles me acolheram. Adriana, você pode ir lá pra casa, vou cuidar de você como uma filha. Aí eu falei assim, tem certeza, tia Sema? Tem certeza? Porque todo mundo tá me julgando, ninguém tá acreditando em mim. A senhora acredita em mim? Aí ela falou assim, eu acredito, minha filha. Aí ela falou, eu acredito. Vamos comigo. Aí eu fui com ela, né? Fiquei morando com ela um tempo. Minha mãe não respondia por si, por conta do aneurisma, né? A gente que cuidava dela desde pequenininha. Morava com a minha avó. E quando eu via pra casa da minha avó, eu via ela sofrendo demais, sabe? Ela apanhava do meu avô. Meu avô era cadeirante, mas ela apanhava. Como ela operou a cabeça, esse aqui dela ficou fundo por causa de uma pancada de pau que ela levou. Era sofrimento. Eu tinha 12 para 13 anos também, porque foi tudo assim... Quando ocorreu tudo, foi questão assim de 2 anos. De uma casa para outra, fugi. Aí fui morar sozinha, recebi um acolhimento de uma pessoa que eu considerava como tio. Adriana, eu vou alugar um canto para você vai ficar nesse canto. Não fala que eu tô alugando, porque senão vão dizer que abuso, essas coisas. Eu não toco no nome dessa pessoa até hoje, agradeço a ela por ter salvado. Aí antes de eu sair da casa dos meus tios, eu fui passar um dia na casa da minha avó. Aí foi onde começou outro pesadelo. Meu irmão mais velho me chamou para comer uma pizza. Cheguei lá, não tinha pizza, ele disse que ainda ia fazer o pedido. Me ofereceu um refrigerante. Nesse refrigerante, quando eu tomei esse copo de refrigerante, já fiquei meio tonta. E aí eu vi que chegou um carro. Quando chegou esse carro, parecia que eu tava bêbada, assim, eu nunca tinha bebido na minha vida. Então, assim, eu tava meio tonta, não conseguia falar. Entrei dentro desse carro, porque ele falou, vamos ali, mas a gente vai buscar a pizza. Quando eu entrei nesse carro, eram uns amigos dele que estavam dentro desse carro. Aí eu só vi, assim, meu irmão saindo e falou assim, tá de boa, tô indo. Eu falava, não vai, me leva. Falando pro meu irmão, não me deixa aqui, que eu não conheço eles, não me deixa aqui. E aí eu não me lembro mais nada. Eu só sei que eu acordei no outro dia, eu era virgem na época. Eu sei que eu acordei, eu estava sangrando. E eu falei assim, o que você fez comigo? Aí ele falou assim, não fiz nada que você não quisesse. Aí ele foi trabalhar e eu fui para casa da minha cunhada, porque eu fiquei com vergonha de voltar para casa da minha avó. Eu me senti suja, eu não sei o que tinha acontecido. E eu fui na casa da minha cunhada para me receber o acolhimento. Lá ela me trancou lá dentro, porque ela sabia que se eu fosse na delegacia ia sobrar até pro marido dela, que era meu irmão na época. Aí eu fiquei lá o dia todinho. E eu com medo do pessoal pensar que tinha acontecido comigo. Nada. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu levei uma surra. Porque foram falar que eu estava na rua vagabundando. Eu ia fazer 14 anos. Fui e me abri com meu outro irmão. Falei tudo o que tinha acontecido. Aí ele pegou e falou assim, ele ficou muito com raiva. Os dois quase se matam. Na época ele não pôde me acolher também do acontecimento do molestamento, né? Por conta que ele não tinha para onde ir e também se metesse assim, era a rua, porque a gente não tinha para onde ir, a gente não tinha onde ficar. Abri com ele e aí foi quando ele se abriu com minha família para falar. Ninguém deu importância. Na escola, a gente grita querendo socorro, às vezes, e as pessoas fecham os olhos. Eu era errada. Eu não prestava.
as pessoas não podiam andar comigo, a gente esconde o nosso sofrimento para não demonstrar fraqueza para os outros. Só que a gente acaba sofrendo, a gente que esconde o nosso sofrimento, nós acaba sofrendo mais ainda. Eu olhava assim para pessoas da minha família pedindo socorro mesmo, assim, senta aqui, conversa comigo. E eu não tinha, porque a pessoa que eu confiava, que era meu pai, que era meu protetor, não estava mais ali comigo, porque ele ia fazer alguma coisa, né? Que era meu herói, ele. Me relacionei com a pessoa para fugir desse transtorno todo e viver minha vida. E aí eu parei de estudar, vivia presa dentro de casa. E ele não deixava eu trabalhar, e eu temei e fui. Aí era o ciúme, tinha dia que eu ia dormir 2 horas da manhã arrumando casa, fazendo comida, lavando roupa, para poder dizer que eu tô dando de conta de tudo. Abuso psicológico, sai do serviço, você não vai dar conta, pra que isso, eu te dou tudo. Tinha muito medo, eu tinha medo demais, porque o pai dele também tinha esse negócio de beber e bater na mãe dele. E aí teve uma vez que ele dormiu fora de casa, não atendia o telefone, e eu tinha chegado do serviço, peguei os meninos da babá e fui pra minha casa. No outro dia ele chegou, eu já tava com a mala pronta, ele tava bêbado. Aí ele veio pra cima de mim, que ele me bateu, só que eu já tava com a mala pronta, escondida. Quando ele entrou pro banheiro, que eu sabia que alguma coisa ele ia fazer comigo, eu saí com meus 2 filhos. Quando eu separei, eu perdi mais de 40 quilos, eu cheguei a pesar 70 quilos. Aí ele veio dizer que eu estava usando droga, que eu estava com AIDS. Voltei pra ele, aí ficamos uns 3 meses, aí eu vi que não ia dar certo mesmo a relação. E foi quando começou o inferno mesmo, as perseguições dele. De não aceitar a separação, e eu tinha que viver escondida, e ele com arma dentro do carro. Aí ele começou a ameaçar, ficava com meus meninos, não queria me devolver mais. Aí foi quando eu deixei os meus meninos com ele, porque a gente, quando é sozinha, a gente é mais fácil de se esconder, de estar em qualquer lugar. E aí eu larguei tudo pra trás, tudo que eu tinha. Casa, carro, móveis, tudo. E fui me esconder. Quando eu ia visitar meus filhos, eu visitava meus filhos na casa da irmã dele, escondida. Aí uma vez ele descobriu, ele foi lá na porta. Aí eu sei que ele saiu, quando ele saiu, eu aproveitei e escapei para poder pegar um ônibus. E mesmo assim ele perseguiu o ônibus ainda. Nesse momento estou bem, sou uma mulher transformada, apesar de tudo isso. Não guardo mágoas. Perdoei, a gente tem que saber perdoar, porque não faz bem pro coração nem pra alma. A única coisa que hoje assim, eu ainda sofro foi a falta do acolhimento, das pessoas abrir os olhos, porque acho que até hoje as pessoas não abriram os olhos para essa situação. A falta do abraço, daquela palavra assim, senta aqui, vamos conversar, me conta o que aconteceu. Eu acho que eu sinto falta mais disso, acho que o sofrimento é disso. Mas pelas pessoas que fizeram, eu dei o perdão. Eu estava na fase assim, de tudo carregar sozinha. E a gente vai juntando, acumulando, aí teve uma hora que não deu. Conversei com meu técnico de segurança, com minha técnica de edificações, que me acolheram maravilhosamente. E aí eles me indicaram o Seconce. Procura o Seconce, que você precisa de ajuda. Eu recebi o acolhimento aqui da Rosiane, que foi super maravilhosa comigo, até hoje. Nossa, se não fosse ela, eu acho que nem estaria aqui para contar a história. Porque eu cheguei aqui assim, eu só vim mesmo empurrada pelas pessoas da minha empresa, pelos meus amigos. Nesse momento eu tô bem, apesar de tudo isso. Sou uma mulher transformada, coração bem, energia boa. A gente tem que saber perdoar as pessoas. E o Seconce, ele trouxe para mim segurança, ele trouxe saúde, ele trouxe esperança. Onde que eu pensei que eu estava no fundo do poço, o Seconce me ajudou. Continuo o meu tratamento com eles.
E não deixa, gente, nada passar assim despercebido, porque você guardando para você adoece. E é melhor procurar um tratamento quanto antes. Se eu tivesse procurado um tratamento antes, eu acho que eu não teria passado por cenas de suicídio, que quantas vezes eu tentei me suicidar. Mas o pensamento foi o quê? Nos meus filhos. Que eu não queria deixar meus filhos sem mãe. Não queria. Eu quero ver eles crescer, se formar. O Seconce tem uma equipe maravilhosa que me ajuda, me manda mensagem. Quando eu tô assim, ansiosa, com crise, eu mando mensagem. Rose, eu tô passando por isso. Aí ela, você quer vir aqui? Vamos conversar. E me liga. Então, muito tempo eu não tive coragem, eu tive vergonha. Aqui a equipe do Seconce me ajudou a liberar, a ter coragem de falar. Pode ter esse momento de fala com qualquer pessoa. Não é vergonhoso, é coragem. Hoje a Adriana é uma mulher forte, guerreira, madura, próspera, maravilhosamente feliz. Não se incomoda com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Ela fala mesmo. Não adianta só crítica, ela vai falar.